Olá, estamos começando mais um episódio do Podbari e mais uma vez com o projeto Você no Podbari, né? Esse projeto é onde a gente faz os pacientes participarem ativamente dos nossos episódios. Antes de começar o nosso episódio, eu gostaria de agradecer, primeiramente, todo mundo que está aqui nos vendo, nos escutando, quem pôde participar desse episódio. E quem ainda não nos segue, vai lá no YouTube, se inscreva no canal, ative o sininho. É muito importante isso para a gente poder divulgar o nosso conteúdo do podcast ainda mais, para mais pessoas alcançarem ainda mais pacientes. Se vocês também não nos seguem, tanto no Spotify, para quem estiver ouvindo, seja no ônibus, no metrô, no carro, no trânsito, isso também é muito bacana. E siga também no canal do Instagram, do Instapodbari. Então, eu sou a doutora Karina, estou com a doutora Marta, a doutora Ana Karina, as minhas parceiras de vida, de cirurgia e de blá blá blá, e de viagem, de bebida e tudo mais, né, meninas? Blá blá blá. Exatamente. E hoje vamos falar sobre um episódio muito gostoso, que é qual foi a sua motivação. Afinal de contas, aonde que deu o clique de falar, ai não, eu realmente vou para a bariátrica? Porque esse clique nem muitas vezes é fácil, né, Má? Não, e cada um tem o seu momento, apesar de que cada um tem a sua. A gente tem até um episódio muito legal, aliás, assistam, que é quando a ficha cai. Que é meio que a Ana falou em outras ocasiões que aquilo vai te tolhindo de algumas coisas, te tirando de alguns prazeres, de algumas coisas corriqueiras. Ah, eu não uso mais sandália porque eu não consigo fechar a minha coisinha da sandália. Não, tênis é só de velcro ou de elástico, porque eu não consigo fechar. E você vai se acomodando. Então, ou acontece alguma coisa, ou você se cansa dessa vida, né? Eu acho que vem o cansaço, e às vezes o cansaço não basta. E aí tem sempre algum acontecimento para algumas pessoas, teve filho, enfim. Isso faz com que a gente se movimente um pouco. Mas eu tô mais cada vez da opinião que é uma doença. A gente diagnostica e trata. Então, eu acho que isso também tem que ficar um pouquinho, né? E quando eu falo trato, não é cirurgia, não, tá, gente? É trata, trata, dá suporte, muda hábito alimentar, faz atividade física, suporte psicológico, emocional. Mas é interessante que a gente deixe essa mensagem de que tem que ser motivado, porque é uma mudança de vida que você tem que buscar, mas que não dá pra você ficar esperando um negócio cair sabe, uma coisa do céu pra você falar, ih, então agora eu vou fazer bariátrica. Então é muito legal essa história da motivação, mas tem que vir com esse recado de que, peraí, será que a gente vai ficar esperando a motivação? Então, sei lá, é isso. Mas os vídeos são muito legais e é importante que cada um mostre também quando realmente você percebe que não dá mais pra você, né? Eu acho que isso é uma das coisas que faz a gente virar a chave também. Eu acho que uma coisa que precisa ser falado o quanto a gente opera um número muito menor de pessoas que teriam benefício com o procedimento cirúrgico, porque existe muita resistência em relação à cirurgia bariátrica. Quantas vezes, e eu não sei se vocês fazem isso no seu consultório, mas quantos pacientes chegam até o consultório com total indicação de cirurgia, com uma história longa de tratamento de obesidade, com comorbidades sérias, e depois de 1, 2 meses você vai lá fazer o rastreio dos pacientes, aquele paciente não retornou, e aí você liga, ele desistiu porque ele foi na casa de um amigo e falou da cirurgia bariátrica, alguém falou para ele, pelo amor de Deus, cirurgia bariátrica não. Ou ele foi num médico desavisado, porque infelizmente ainda existem profissionais de saúde que são contrários à cirurgia bariátrica, ele fala, não, não, para você não. E aí aquele paciente, muitas vezes, ele desiste porque aquilo paralisa. Então, tem até trabalhos mostrando que o tempo em que você pensa a primeira vez em fazer cirurgia bariátrica, até realmente a tomada de decisão em fazê-lo, é uma média de 6 anos. Justamente porque a gente tem muita informação contrária, informação errada, informação superficial e falta de um acompanhamento especializado, né? E vale aqui a lembrança de que quando esses pacientes demoram pela decisão da bariátrica, eles, quando decidem por fazê-lo, eles chegam com a doença muito mais grave. E aí é mais grave na hora do intraoperatório, é mais grave do ponto de vista anestésico, é mais grave do ponto de vista cardiovascular, enfim, né? É pensar como qualquer outra doença, né? Eu vou esperar estar com a pressão tão alta a ponto de precisar tomar 4, 5, 6 remédios? Poxa, por que eu não posso
começar a tratar a pressão alta com um remédio, né? Então, eu acho que é o mesmo pensamento de nunca pensar que a cirurgia bariátrica tem que ser a última opção. A cirurgia bariátrica é a melhor opção quando a gente pensa em pacientes com indicação cirúrgica, né? Então, talvez essa questão da motivação, a gente vai ouvir as histórias de cada um, né? Eu não vi todas as histórias, mas às vezes realmente existem pessoas que quando vão decidir pela bariátrica, elas já estão em momentos muito difíceis, né, da vida. E eu não preciso esperar chegar esse momento tão cruel da minha vida, né? Não, às vezes um tratamento mais precoce, para quem tem indicação de cirurgia, a gente escuta muito isso no consultório, isso que a Ana falou é muito verdade, né? Você vê a pessoa tem tudo e a gente sabe o quanto vai melhorar a vida dela. Teremos aí efeitos colaterais, a gente vai ter a vitamina, a gente vai ter cuidados a mais, mas que a vida dela vai melhorar, a gente tem certeza, e essa pessoa some justamente por isso. Então, eu acho importantíssima essa história da motivação. A gente aqui acha, mas tem que saber também que, poxa, doença precisa de tratamento e seguir essa linha de cuidado mesmo, porque senão o que a gente não quer aqui é dar a impressão de que, ai, não, mas só quando eu estiver morrendo por dentro é que eu vou procurar a bariátrica. Não, não é isso, gente, não é. A gente quer mostrar histórias que foram legais, bacanas, gostosas de ouvir, mas que a gente também quer que você que nunca pensou nisso pense, será que não é para você? E, enfim, né, eu acho que vai muito por esse caminho da gente não deixar isso só como, é opcional tratar uma doença. Não, não é. Não é opcional. Vamos para o nosso primeiro vídeo, Pedro? Vamos lá ouvir a história das pessoas. Eli, eu quero saber de você. Qual foi a principal motivação para você ter decidido por fazer a cirurgia bariátrica? As comorbidades que eu adquiri com o tempo. Eu era magra, né? Um longo prazo da minha vida. Engordei, fiquei muito tempo obesa e aí adquiri doenças como diabetes, pressão alta, gordura no fígado grau 2. Eu tomava 6 medicações por dia e eu me recusei a viver assim para sempre. Então, e depois que você fez a cirurgia, quais medicações você deixou de tomar? Todas. Muito todas. Bem. Agora eu só tomo vitaminas, graças a Deus. Haja motivação, né, Eli? Parabéns, viu, pela sua decisão. Obrigada. É legal ver, né? Porque é justamente isso. A gente escuta tanto, mas você vai operar, vai ter que tomar vitamina a vida inteira. Cara, Pergunta para ele. tomar remédio para diabetes, para hipertensão, é muito pior, né? Pavoroso. E, de fato, essa é a nossa rotina, essa é a grande maioria das vezes, né? O que acontece. E quanto uma informação de pessoas não especializadas que não trabalham na área, né? E falam com propriedade. Não faça isso, porque, olha, vai ter anemia pro resto da vida. Cara, a pessoa não cuida de 2 bariátricos. Como vai falar disso? Então é isso, essa é a verdade. Existem trocas, a vitamina é uma obrigação, mas você está trocando uma vitamina por doença, né, cara? E você vê, né, Eli, super jovem, né, e com tantas doenças graves, né, quando ela, dava pra ver ali a minha carinha, eu realmente me surpreendi, porque ela é tua paciente, eu não conhecia ela, né, e ela falando pra mim que ela tomava remédio pra diabetes, pra pressão e pra gordura no fígado, né, e pro colesterol. Aí eu, nossa, né, eu falei, me surpreendi depois que como bater um papo com ela. E que, imagina só, né? Se a Eli esperasse mais 5, 8, 10 anos, poxa vida, ela já ia ter tantas consequências dessas doenças, né? Ter consequência dos olhos, no coração, nas pernas, no rim. E são muitas vezes doenças silenciosas, né? Que a diabetes te fala que é uma das doenças mais cruéis que existem, porque a diabetes não dói. E quando ela começa a doer, é porque muitas vezes a função daquele órgão já se foi, já se perdeu e muitas vezes é irreversível, né? Então, que bom que a gente vê uma paciente como essa, né? Que ela conseguiu transformar literalmente a história da vida e da saúde dela. Acho que é importante ficar o dado que é um fato que você aumenta a sobrevida. A sobrevida é anos que você vai viver. Então, a obesidade ela vai diminuir 10 anos da sua vida. Fato. Isso, né? E a Eli, especificamente, é alguém que claramente tem uma doença, obesidade muito grave. Porque é uma manifestação da doença muito jovem e já com manifestação de lesão de órgão-alvo, já diabetes, hipertensão, colesterol alto. Então, no espectro da doença obesidade, a Eli talvez não seja aquela paciente que andando na rua alguém fale, não, precisa fazer bariátrica. Porque a gente ainda, infelizmente, como sociedade, tem o conceito que a bariátrica é para pessoa que
ela tem um grau de obesidade tão severo em que eu, como leigo, julgo que ela já não está passando na porta. Não é isso. A obesidade, muitas vezes, ela tem lesão de órgão-alvo, como o caso da Eli, um paciente jovem que não tem um peso tão alto na balança. Então, a gente está tratando a doença obesidade e não o peso de balança. Acho que isso também precisa ficar importante, porque a gente julga muito quem opera por síndrome metabólica, acreditando que não precisaria operar. E olha ele aí, nessa faixa etária, tomando 6 medicações. E alguém que aos 50 anos infarta. É assim Até que falando acontece. sobre esse assunto das pessoas que optam pela cirurgia bariátrica com IMC um pouco mais baixo, com 35 doença metabólica, 35 uma apneia grave, etc. Eu tive, mês passado, uma paciente minha fez um vídeo super legal e era uma música que eu até falei, ela chama Lilian. Aí eu falei, nossa, Lilian, que moderna, que linda essa música, era um rio super chique. Ela falou, não, doutora, eu não sei fazer isso não, foi minha filha, né? Porque era um vídeo que era uma música, tipo um funk, falava assim, nossa, mas você vai fazer. Era uma música, né? Que falava assim: ah, mas você vai fazer a cirurgia, mas você nem tem tanta obesidade assim. Nossa, mas você é louca? Aí começava uma música, né? E aí, gente, não sei falar, porque realmente era muito legal. Mas assim, o resumo é que ela falou isso, de que as pessoas julgaram ela antes dela operar. Quando ela operou, chamaram ela de louca e ela tinha N doenças, tá? E repercutiu super o vídeo dela, né? E aí outras pacientes colocaram, porque eu divulguei o vídeo dela também, aí as pacientes colocaram no meu direct, algumas falaram assim, ah, mas eu fiz igual a Lilian, eu não contei pra ninguém, eu cansei de contar. Porque quando eu começava a contar, as pessoas começavam a me julgar. Ah, mas você vai fazer mesmo? Ai, mas você tem certeza? Ai, mas não sei o quê. E cada um sabe. A Eli sabia da dor dela, né? De ter que tomar o remédio da diabetes, o remédio da pressão, a dificuldade que ela tinha, as dores, enfim, né? Todos os desafios. E uma outra pessoa leiga pode ver ele e falar, mas Eli, é só ir pra academia, né? E não é só tomar o remédio, né? É também. Mas assim, é tomar o remédio sem o controle total daquela doença. Aquela doença continua incidindo sobre o seu organismo. Você vai continuar com as complicações dessa doença. Então, porque parece que a gente tá só trocando o remédio pela vitamina e é tudo muito fácil, né? E não é fácil assim, gente. Eu acho que eu vejo muito hoje como se as pessoas têm licença e têm direito a ser doentes se elas têm doença de verdade, né? Que é diabetes, que é hipertensão, que é quando você fica cego porque tá com diabetes, que é quando você tem que amputar uma perna, mas a obesidade leva a tudo isso, né? E ainda assim ela não é vista com esse grau de seriedade, é só fecha a boca, né? E a bariátrica ou você é louca, porque vai morrer, vai acontecer alguma coisa, ou você é preguiçoso, porque é o caminho mais fácil. Mas eu acho que a gente ainda tem uma jornada. Outro dia eu fui a dar uma aula no doutorado e eu fui apresentar um artigo falando sobre quando a obesidade ela é considerada pela Sociedade Americana de Medicina como doença. Foi em 2013 isso. É muito pouco tempo. E o impacto que aconteceu quando a sociedade se une e fala como obesidade como doença, houve uma movimentação enorme, tanto da mídia leiga quanto de profissionais da área da saúde, justificando o porquê. E eles fizeram uma associação com o cigarro, dizendo que o cigarro era um comportamento lesivo, que causava morte, que piorava a qualidade de vida, mas que cigarro não é doença. Então, como a obesidade poderia ser julgada como uma doença, porque estava relacionada a comportamento, causava morte, mas que não era uma doença. Então, acho que a gente ainda vive. É muito jovem ainda, né? A gente entender a obesidade como doença. A gente tem que plantar muita semente para que isso floresça no sentido que não tem nada a ver com comportamento. E que também não tem nada a ver com cigarro, em que eu posso não fumar. É simplesmente assim. Não estou falando que quem é tabagista não passa um desafio em relação a isso, porque a cessação do vício é desafiador. Mas não dá para considerar uma coisa como a outra. E esse é um artigo muito chocante, o quanto precisa quebrar muito preconceito ainda, né? Muito bem. Você não tem obesidade porque come, você come porque tem obesidade, né? É a inversão das coisas. Mas realmente, Ana, a gente ainda tem uma caminhada longa, né? Vamos lá pro vídeo? Próximo vídeo, vai. A gente empolga falando, esquece do vídeo, gente. Vitória, conta pra gente. O que foi a sua principal motivação para decidir fazer a cirurgia bariátrica? Ok, eu estaria mentindo se eu falasse que foi só pela saúde, apesar de ser algo muito importante. Mas eu acho que como a obesidade, ela traz alguns traumas no decorrer da nossa vida,
os anos foram impactando alguns acontecimentos, então não consegui sentar numa cadeira de praia, não consegui participar de uma trilha com a família, não consegui acompanhar minha filha nas brincadeiras dela, foram um agravante e talvez até de maior impacto do que a saúde. Acho que foi minha principal escolha foi essa. E não deixa de ser saúde, né? Saúde mental, Sim, saúde nossa, social, né? Total. É uma super saúde, né? É uma Você super sabe saúde. que quando eu comecei a fazer bariátrica, um pouquinho depois de vocês, eu que eu alguém falava, ai, doutora, porque eu quero emagrecer porque eu não me sinto bem. E eu ficava meio, não, mas não é pra isso. Não, não pode, não sei o quê. No começo. Porque eu queria que as pessoas entendessem que aí com o tempo eu falei, cara, que bom que ela veio. Porque mesmo que ela tenha o pensamento apenas estético, ela também tem pré-diabetes, síndrome do ovário policístico, esteatose, e tá tudo bem, vai melhorar tudo. E se isso foi o que moveu ela até aqui, se isso foi a que a motivou, tá tudo bem também. Então no começo eu ficava brava, gente. Eu falava, não pode, porque não é assim. E como a gente vai aprendendo ao longo dos anos, né? Como a gente vai entendendo e abrindo e acolhendo, enfim. Tanto que agora no novo consenso entra a qualidade de vida como um fator de indicação de cirurgia. Porque realmente fazer uma trilha com a família não está lá como comorbidade. Mas tem doença social maior do que essa? É isso que a gente estava falando até no outro episódio do que transformou, né? Porque a Vitória, eu falo que ela fez bariátrica comigo faz uns 4, 5 meses, não faz tanto tempo. E eu falo que ela é uma das pacientes mais modernas e, né, ela é lindíssima. né? Ela é E, linda. gente, eu já vi ela com os 4 tipos de cabelo, tá? Nesse aqui ela tá cabelo roxo e aqui azul, né? Mas ela já teve cabelo amarelo, rosa, enfim. Ela é muito legal. E ela realmente, eu percebi muito da motivação da Vitória veio dessa questão também, dessa questão da maternidade. Do brincar com o filho, de estar com o filho, né? Que ela tem uma menina, e como isso realmente a motivou de não conseguir fazer as coisas, né? E uma coisa bacana também da história da Vitória é que a sogra dela operou com a nossa equipe 3 semanas antes. E ela ficou de acompanhante da sogra. E eu operei no mesmo hospital, né? Então a sogra operou e aí depois ela operou. Então elas estão juntas nessa, sabe? Assim, tipo, elas foram no encontro dos pacientes, né? Então é muito legal porque cada uma tá no momento da vida, também tem isso que é muito interessante, né? E cada uma tá tendo a sua transformação e as suas coisas acontecendo. Então, nossa, elas são aí uma dupla muito gostosa de poder acompanhar no pós-operatório. Muito bom. Faz parte, né? A gente vai aprendendo, faz parte. É ponto importante, nem para a mulher e para o homem também. Lembra um menino que a gente viu, um menino moço, que ele é jovem, no encontro, e ele acabou não gravando, mas ele falou: todo mundo, quando eu chego, fala que nem parece. Um cara Você grande, falou, né? menino, você é operado? Eu achei que ele era acompanhante. Eu não conhecia. Ela achou que ele Aí era veio uma namorado de alguém. Porque veio uma moça pra tirar uma foto comigo, uma ruiva de cabelo encaracoladinho igual o seu, assim, com os olhos azuis, muito bonita. A Jéssica. Aí, é Jéssica o nome dela? Bem, Linda. enfim, ela veio conversar, falou que o Podbari ajudava muito, veio agradecer. A verdade é que ela veio para falar comigo para agradecer da gente ter o projeto do podcast. Foi isso. Que na equipe onde ela fez a bariátrica, ela não teve tanto suporte, foi a gente que ajudou ela no pós-operatório. E aí, ela, vamos tirar uma foto, e o moço tirou a foto. Eu falei, sei lá, namorado dela, né? Não sei. Oi, tá. E ignorei o moço, achando que ele era o namorado Aí ele, não, dela. eu também queria tirar Mas uma eu também foto. quero. Aí eu, mas você tá com ela? Aí ela, não, eu conheci ele Nunca vi esse hoje. moço. Desculpa. Aí desculpa. Nossa. E aí ele falou que ele pesava, sei lá, muito. E ele era grande, ele era alto e Quase magro, 50 assim. quilos ele perdeu. E enfim, só pra falar Mas do muito bom. ensejo do conhecimento Muito dele. bom, muito E o que você ia falar dele? Que ele também veio agradecer e sim. que, né, alcance. Mas também não lembro o que eu comecei. Gente, próximo vídeo. Eu não lembro mais. Próximo Vamos vídeo. lá? Vai, Pedro, bora. Olá, boa noite. Meu nome é Reinaldo Sordilli, eu tenho 61 anos. Já completei 1 ano e 7 meses de bariátrica. A minha maior motivação em perder peso foi a situação dos meus 2 joelhos, direito e esquerdo, né? E eu tinha uma artrose, sentia muitas dores, e, enfim, acabei operando os joelhos, mesmo pesado, ainda sentia muitas dores.
Hoje, com perda de 52 quilos, eu me sinto muito melhor. Eu era hipertenso, tinha gordura no fígado e o meu único arrependimento foi eu não ter feito essa cirurgia antes. Hoje eu me sinto muito bem e eu estou muito feliz. Graças à doutora Ana Karina e à sua equipe. Bonitinho. Olá. É muito lindo. Falando igual, bonitinho. O Reinaldo, quando ele chegou para operar, ele realmente tinha uma dificuldade na deambulação impressionante. Realmente ele tem uma lesão no joelho, uma artrose do joelho real ali. Então ele andava com dificuldade, aquele joelhão inchado, assim, muito inchado, e ele é muito divertido. E com 61 anos eu falei, e ele tinha um IMC muito elevado. E eu falei, Reinaldo, eu vou fazer uma cirurgia que talvez você não vai perder tanto peso. Mas eu fico tão preocupada em relação a preservar sua massa magra e sua saúde óssea, porque eu sei que você vai ter que ter uma prótese em algum momento. Vamos fazer o sleeve. E ele tem uma perda de peso, tipo, fabulosa, assim, fabulosa. E ele vai mandando todo esse ano, ele manda foto de quando ele comprou a primeira camiseta em loja normal. E agora, Era ele ali? esse é ele antes da cirurgia. Nossa, é outra pessoa. Outra pessoa. Completamente outra Que pessoa. bom ver a foto, porque Incrível, eu jamais né? imaginaria. Olha agora. Gente, impressionante, né? ele tá lindo. Impressionante. Ele me mandou a foto do dia que ele comprou essa camiseta. Lindo. E agora ele vai fazer infiltração no joelho. Vai essa semana, porque a filha dele vai casar em 15 dias. E hoje ele já consegue andar sem muleta. O joelho já não tá tão inchado. Então, assim, a artrose tá lá porque é isso. Às vezes a gente demora tanto para tomar a decisão e chegar até o procedimento cirúrgico que lesões já estão estabelecidas. Então, a artrose do joelho, ela não vai regredir. Ela pode parar de evoluir, mas não vai regredir. Então, é isso que a gente falou no começo. O tratamento mais precoce possível vai trazer maior benefício ainda do que aquele tratamento que postergou e já tem lesões definidas, né? Então, o Reinaldo é uma história muito bonita. Você imagina, né, Ana? Você falou que dura 6 anos, né? A jornada média. Média. Até você achar que dá pra fazer. Não, eu posso fazer. E até você fazer de verdade, é isso, né? Em 6 anos, o quanto não evolui uma artrose num peso, Sim. né? Nossa, gente, Essas alterações ortopédicas, elas caminham muito, né, com os pacientes e tô trazendo aqui, né, de a gente pensar e até das pessoas que não estão, né, comigo no dia a dia do consultório, obviamente, né, e realmente o benefício de qualidade de vida para as pessoas que têm doença articular grave, então hérnia de disco lombar, dor no joelho, dor nas costas, enfim, como isso melhora muito com a bariátrica, uma coisa até como as pacientes ficam, como eles ficam gratos, né? Por exemplo, já tive alguns e engraçado, né? Tô aqui pensando, nunca pensei nisso. A maioria deles são homens. Eu tive alguns homens que tinham que operar o joelho, por exemplo, e a coluna, ou alguns joelho e outro coluna. E aí o ortopedista falou: você tem que emagrecer, senão eu não vou te operar. Um tinha que operar o quadril também, lembrei de um também. E fez a bariátrica para poder emagrecer, para poder fazer o procedimento ortopédico. E foi super bem, né? E pessoas que têm dor crônica na coluna e depois que opera, melhora muito a dor. Porque limita demais, né? Olha aí o peso que o seu paciente tinha. Poxa vida, o quanto ele sofria, né? E como a perda de peso, por que não? A gente não mexeu no joelho dele. Mas hoje ele consegue fazer coisas maravilhosas. Então, do ponto de vista ortopédico, a bariátrica é um divisor de águas, assim, total. E eu Você acho sabe que o mais importante para o Reinaldo, desculpa, Marta, é que Imagina. quando ele vai precisar da cirurgia do joelho, com certeza, em algum momento, ele vai ter uma outra resposta cirúrgica, porque colocar uma prótese do joelho com aquele MC anterior Não, ia dar super é uma certo. contraindicação, né? Então, eu acho que a gente abriu a possibilidade para ele ter o melhor tratamento possível da parte ortopédica, né? Essa é a grande sacada ali. Era isso que eu ia falar. Eu tenho uma paciente que ela voltou exatamente isso. Ela tem uma indicação de prótese de quadril. Imagina, super grave. E a primeira vez que eu atendi ela, eu atendi na parte do ambulatório que faz curativo, porque ela vinha de maca. E aí, ambulância, maca, não sei o quê. Eu falava, gente, estão te chamando lá no curativo. Eu falei, mas pra quê? Nem ponto eu tiro. Aí fui lá, enfim. E aí a gente operou. E depois de muito tempo ela voltou com o Gil, que é meu parceiro, meu sócio lá de cirurgias. E ela voltou faz, sei lá, 2 meses. E ela entrou no consultório, tem um leve distúrbio de marcha ali, mas ela entrou, sentou. E eu sou muito boa fisionomista, muito boa. Eu não lembro o nome, mas a cara da pessoa eu sei. Uhum. Eu falei, nossa, acho que é a Ana. Ana, você me desculpa. E tava ali meu nome, atendi ela, né?
Eu não lembro da senhora. A senhora não lembra? A senhora me atendeu lá na coisa, na cama lá. Eu falei, mentira. Ela, mentira. Doutora, eu só uso essa bengalinha aqui, ó. Mas eu vou operar o quadril e o ortopedista falou que vai dar tudo certo, vai ser mágico. É o que a Ana falou. A gente vai abrir a chance dela ter a melhor resposta possível, independente da obesidade. No caso, né? É importante ressaltar isso, então, né? Como as alterações ortopédicas, seja ela condropatia de joelho, discopatia, então, hérnia de disco na lombar, né? Problemas de tornozelo, fasciite plantar, como essas doenças ortopédicas são comorbidades que são indicação de cirurgia bariátrica e como isso realmente muda a vida da pessoa quando ela tem essas doenças e tem obesidade, como a bariátrica melhora demais essas doenças ortopédicas, tá bom? Perfeito. Vamos lá para o próximo, então? Tem mais um? Tem. Bom dia, pessoal. Eu sou Wesley. Eu operei em 2013. E aí eu fiz uma cirurgia, uma abdominoplastia há 2 anos, 3 anos. Fala um pouquinho da minha maior motivação para fazer a cirurgia. Realmente eu tinha um problema sério de ganho e perda de peso, né? Eu não conseguia manter e o maior pulo do gato foi quando eu não conseguia comprar roupa. Eu trabalho com vendas, eu viajo muito, né? E aí eu não conseguia. Na verdade, chegou num ponto de eu não escolhia mais as minhas roupas, as roupas que me escolhiam. Eu tinha que ligar para os lugares para saber se tinha roupa do meu tamanho para eu conseguir ir. Então isso me deu um baque muito grande e é onde que foi a minha maior motivação, né, para fazer essa cirurgia. Mudou minha vida, foi a melhor escolha que eu fiz da minha vida, e se tiver alguma coisa que eu me arrependa, foi de não ter feito antes, no meu caso, né? Ok, pessoal? Obrigado. Bom trabalho, pessoal. Tchau, tchau. Simpático demais. Wesley é um querido, ele fez sleeve e o Wesley teve recorrência da obesidade e ele teve uma virada de chave na vida dele, uma mudança na vida aí pessoal, e parece que virou uma chavinha. A gente entrou com tratamento medicamentoso, ele engatou em atividade física e ele voltou quase para o nadir. Aí ele fez a cirurgia plástica e, cara, aí acho que a autoestima vem, né? Então hoje ele é alguém super centrado, você conversa com ele sabe meta de proteína, ele manda a bioimpedanciometria dele para mim de 3 em 3 meses, então assim, é alguém muito vinculado, ele sabe quando, putz, parei de treinar um pouquinho, aumentou minha massa gorda, doutora, vou ter que... Então ele tá muito... pegou na mão o tratamento, né? Eu acho que esse é o protagonismo, quando você realmente assume a responsabilidade do que você quer manter, do que você quer sustentar e do que você precisa mudar, né? O Wesley é essa história, então é bem legal. Não fui eu que o operei, mas eu o acompanho e foi bem legal ver essa trajetória. O quanto hoje ele é uma pessoa. Quando eu o conheci, se ele escutar esse episódio, ele vai saber disso. Ele entrava no consultório falando, olhando para baixo, e ele ficava ansioso. Eu falava, Wesley, vai caminhar, bota uma música, vai caminhar. Esquece de estar fazendo exercício, vai caminhar porque você precisa espairecer. E hoje ele é outra pessoa. Eu nem acreditei quando ele gravou esse vídeo. Porque então. assim, ele era muito Então, você tá falando isso, eu falei, nossa. Não, eu não acreditei. Quando eu disparei para alguns, né? Porque eu pensei, não, o Wesley, certeza que não vai. Não vai porque. E ele é outra pessoa. O Wesley, a cirurgia impactou. Eu acho que esse reencontro dele com ele mesmo impactou em tudo. Hoje ele claramente é um ser humano muito diferente do que eu conheci. Que coisa maravilhosa. Muito É legal. muito lindo isso, né? Você sabe que eu operei um paciente há um tempo atrás e ele muito grave, assim. Sabe aquele paciente que sentado no consultório, infelizmente, uma apneia tão grave, ele dormia durante a consulta. Eu tinha que, né, a mãe e tal, enfim. E ele vinha muito, assim, descuidado em alguns momentos, muito peso, 240 quilos, tinha uma dificuldade com a própria higiene, enfim. E aí, depois, agora, eu vi no pós-operamos, né? Ele emagreceu para cirurgia, a gente foi pra mesa com 210, foi tudo bem. E aí, ele voltou agora, acho que com 3, 4 meses. Gente, Outra pessoa. cheiroso, cabelo arrumado, todo, né, aqui na estiga. Doutora, você viu meu tênis? Comprei um tênis. E o gente, e assim, se sentindo bem com ele mesmo. E ficou acordado a consulta inteira. Então, ele sabia o que eu tava falando.
foi um momento muito legal e eu ficava assim, parecia que tava cochilando, porque eu ficava assim, ó, olhando pra ele, falei, gente, que demais. E essa questão que ele trouxe, né, dessa escolha das roupas. Nossa, isso é doloroso, Que isso, gente. que quem não tem obesidade ou quem não passa por isso pode achar uma grande besteira e que na realidade eu acho que são as coisas mais castradoras que podem acontecer de você ver que você não consegue mais decidir pela sua vida. Eu acho que tem muito disso, sabe? Porque se eu não posso comprar uma roupa, eu não posso fazer nada. Isso acaba entrando em muitos outros parâmetros, né? E a pessoa fala, poxa vida, então o que vai ser de mim? E infelizmente a gente vive uma moda em que a roupa para o obeso, ela é uma roupa que Feia. ela é mais cara, E é feia. muito mais A maioria é cara, feia. e ela é Desculpa, mais, gente. não sei se vou dizer feia, mas ela leva para Mas muitas são. um lugar mais Senhoril. senhoril, Isso, né? pra cobrir, né? É Mais tudo pra... senhoril. Faz E com aí, o cara mexe com vendas, ele, né? Ele é a propaganda dele. O visual pra ele é muito É importante, muito né? importante. Então, É. assim, é isso. Eu vou fazer uma ressalva do feia, tá? Exagerei. Mas assim, é porque eu fui obesa numa época, 13 anos atrás. Você não tinha loja plus size, moda plus size, não tinha isso. Era legging preto e camiseta e boa sorte, minha filha. Moletom e olha lá. E meu vestidinho preto, né? E o vestidinho E o meu preto. vestidinho preto, só tinha isso. Então, hoje eu vejo que, vamos só voltar aqui à história do, como que é a palavra, gente? Do negócio do movimento amor? body positive. Sim. Positive, lembrei. Que nem todo mundo que operar vai ficar magérrimo, vai caber na caixinha do P, então é importante, mas essa moda plus size de hoje é bela. Eu tenho uma loja no shopping perto da minha casa que eu tenho vontade de comprar, que não tem pra mim agora, né? Mas tem muita coisa muito bacana e que nem todo mundo vai chegar lá no ideal da magreza, que tem que ver a realidade de cada um, de cada doença, mas essa história da roupa, ela realmente é muito dolorosa, porque é o que a Karina falou. Se eu não posso escolher minha roupa, eu não vou querer sair, tirar foto, ir na academia, brincar, ser feliz. Você não quer Autoestima, né, mais, Má? você não A quer mais. autoestima, que é uma coisa tão importante para qualquer um, para homens e mulheres. A gente tem que ter autoestima boa, elevada, né? E, claro, a gente vê muitas pessoas que decidem por fazer a bariátrica, e quando nos procuram que têm a obesidade grave, elas têm uma autoestima boa, né? Mas muitos não têm. Não tem, a gente tem que falar sobre isso, é importante trazer. E como depois da cirurgia ela acaba tendo uma autoestima muito melhor. E a gente não tá querendo dizer aqui que quem tem obesidade não tem autoestima, não é isso. Mas se a gente for para todo mundo num balaio, a grande maioria das pessoas que nos procuram e a gente vê na vida e a gente fala com os profissionais de saúde mental, é que a grande maioria desses pacientes enfrentam um grande problema de autoestima. Principalmente a mulher, porque que... vive uma Sim, castração da sociedade muito maior. Muito né? Aliás, pior. muito pior. E a mulher ainda quando faz a cirurgia e perde peso, continua sendo castrada porque ainda tem a sobra de pele. O peito que cai, a não sei o quê. É muita coisa. Cada hora é Então, uma coisa. assim, então a mulher vive um baque da obesidade que vai muito além da doença, que é a castração social, que o homem eu acho que tem um impacto menor, em média, né? Eu acho que isso vai muito ali no mesmo lugar que você falou de que, às vezes, não, mas eu não tenho problema de autoestima, será? Né? O que a Ana falou, você vai largando, se protegendo e abandonando muitas coisas que você queria fazer e não faz mais, porque o cérebro protege, né? Então, enfim. Mas tem muita gente com autoestima maravilhosa e tá tudo bem, porque temos outro lado, é uma doença, impacta e precisa ser tratada. Seja porque a gente precisa de autoestima, seja porque a gente precisa de saúde, enfim. Você vê, né? Hoje nós ouvimos 4 histórias sobre motivação. E olha como foi interessante, porque foram 4 histórias completamente diferentes, né? Uma foi por conta da presença das doenças graves, das comorbidades associadas. A outra era muito dessa questão social, do brincar com o filho, a questão de como ela se sentia perante os outros. A terceira era a questão dos problemas articulares de uma artrose grave, como isso impactava a vida que ele não conseguia caminhar. E o quarto, a questão da autoestima e de que eu preciso mudar minha vida. E têm o mesmo peso, porque cada um sabe da sua dor. Porque são 4 histórias e cada um tem a sua dor individual. Então, quando a gente fala sobre motivação, e a gente quis falar sobre esse episódio especificamente sobre motivação, porque realmente cada um sabe aonde dói a pedrinha no sapato quando decide pela cirurgia.
seja pela doença associada, seja pela questão social, seja pela questão da saúde mental, enfim. A gente não está aqui para julgar o paciente, assim, para acolher ele e falar assim, sim, vamos lá e a cirurgia vai te ajudar muito nisso. Então, foi muito gostoso porque realmente a gente conseguiu ouvir histórias diferentes. E espero que você tenha, talvez, que esteja nos assistindo, talvez tenha se impactado, até se identificado com um ou outro caso, né? E se você já fez a cirurgia, qual foi a motivação que fez você procurar o procedimento cirúrgico? Se você ainda não fez ou está pensando em fazer, qual é a principal motivação? Qual foi o clique que você teve para você decidir por isso, né? Então, mais uma vez, quando a gente fala do projeto Você no Podbari, a gente quer que mais pessoas participem, para a gente poder fazer mais troca. Então, coloquem nos comentários aqui do nosso canal do YouTube desse episódio sobre o que te motivou para fazer a cirurgia, seja no Insta Podbari, né, lá no nosso Instagram também, nos comentários, o que te motivou a fazer a cirurgia e transformar a sua vida, porque a partir daí a gente vai levando mais a nossa história, as pessoas vão interagindo mais e a gente consegue ajudar mais pessoas a alcançar mais transformações. Isso mesmo, vem com a gente. Até o próximo episódio do Podbari.